Eu sou o Vilto Reis, professor de escrita criativa. Se você quiser conhecer meus cursos para escritores, o link está aqui na tela. Hoje nós vamos falar sobre intertextualidade, ou, como eu coloquei no título desse vídeo, fazer referências sem plágio. Existem várias palavras que podem ser usadas para isso, E esse é mais um dos temas desse livrinho aqui, A Arte da Ficção, do David Lodge, onde na série de vídeos a gente vai aí comentando, a cada vídeo um capítulo do livro. Então vamos lá, muitas palavras existem para falar de intertextualidade. Eco, pastiche, referência e às vezes até plágio. Mas muitos teóricos também dizem que na realidade não existe nada original. Na realidade é como se todos os escritores estivessem escrevendo um só livro, uma só literatura que de certa forma está interligada a outras. É como se um escritor, clássico, um Miguel de Cervantes, começou escrevendo romance, daí foi, o outro escreveu romance, e a gente continua nessa linha narrativa até a extinção da humanidade, que eu espero que demore um pouquinho para acontecer. Porém, há quem discorde disso, E vários escritores também já se pronunciaram como se eles tivessem criado uma nova literatura, Como se eles tivessem feito as coisas do zero. Mas a gente vai ver que não é bem assim. Por exemplo, lá em 1740, havia um escritor chamado Samuel Richardson. E ele escreveu um romance que talvez vai provocar alguns risos em você, pois o título era Pamela. Quem não lembra dos romances de banca, Sabrina, não sei o quê? E talvez esses romances tenham se inspirado no Pamela do Samuel Richardson de 1740. Mas ele chegava dizendo que era uma nova literatura, que era uma coisa diferente. Mas basicamente era a história de uma mulher que se apaixona pelo seu patrão. Basicamente era isso, sabe? Então é fácil, encontrar ecos aí de um conto de fada, da menininha pobre que se apaixona pelo príncipe e o príncipe salva ela. Então não tem como dizer que isso é uma coisa original. E essa intertextualidade, ela acontece consciente ou inconscientemente. Às vezes o próprio escritor só vai perceber que ele fez uma intertextualidade depois que ele já publicou o livro. Então, é uma coisa muito forte, é uma coisa que quase evoca o inconsciente coletivo, porque as imagens que a literatura possui, elas são extraídas de um inconsciente coletivo pelos autores, elas são registradas em forma de literatura, e os escritores se tornam escritores lendo essas coisas que foram extraídas do inconsciente, do consciente coletivo e tal. Então é um bagulho muito louco a intertextualidade, mas também muitos escritores fazem isso conscientemente. Por exemplo, eles pegam uma estrutura mítica, uma estrutura, por exemplo, uma peça clássica grega, e eles vão e recriam isso de forma que se torne uma nova história. A gente pode citar Ulisses, de James Joyce, que o título do romance é o nome do herói da Odisseia, Ulisses, o protagonista da Odisseia. E o James Joyce vai fazendo várias releituras ali e traz aquele mito para uma coisa totalmente contemporânea, para a época dele, claro. Então, e essa história do Ulisses, ela é muito clássica, porque é a história de alguém que quer voltar para casa. Quantas histórias nós já vimos sobre isso? Então, a gente está fazendo intertextualidade o tempo inteiro, só que a gente às vezes não percebe. E o exemplo que o David Lodge dá é um romance, ou melhor dizendo, uma novela que se chama A Linha de Sombra. Essa é uma novela do Joseph Conrad, o autor que o livro mais famoso dele é O Coração das Trevas. Então, nessa novela acontece uma cena em que um jovem é convidado a se tornar capitão do navio porque o capitão morreu. E aí há toda uma questão meio mítica, meio heróica, para sobreviver ali às provações que acontecem no mar. Mas essa novela também lembra a Balada do Velho Marinheiro, que é um poema, Mas nesse poema os mortos se levantam para serem os marinheiros daquele navio meio fantasma.
E há uma descrição do Conrad que eu não vou ler porque ela é um pouco longa, mas que o David Lloyd coloca no livro, que é muito isso. Parece que realmente os marinheiros estão doentes, né? Mas parece que eles estão os mortos se levantando para poder conter o navio. E aí fica a pergunta, será que o Conrad fez propositalmente as referências? Ou será que isso foi inconscientemente? Mas essa novela do Conrad não fala somente sobre vou fazer uma referência a um poema, né? Ela traz uma questão que é a passagem, um rito de passagem da juventude para a maturidade. Então olha só as loucuras que você faz a partir de intertextualidade. É muita coisa. E a gente tende a pensar que o Conrad sim havia lido esse poema porque outros livros dele, como O Coração das Trevas, que eu já citei, é uma referência bem clara à Divina Comédia. E também tem outro livro dele, que eu não lembro agora o nome, que é uma referência à Tempestade do Shakespeare. Então o que é importante ter em mente? Que a intertextualidade não é um simples adorno, assim, não é um penduricalho no texto, né? Ela pode ter uma função narrativa muito forte no texto, para conectar os eventos, para você até mesmo conseguir estruturar uma história. Você pode, por exemplo, como já foi feito no cinema, pegar uma peça de Shakespeare e trazer para os nossos dias, né? Sei lá, talvez algumas coisas vão ser meio engraçadas. Geralmente isso vai mais pro lado do pastiche, né? Que aí, tipo, hoje em dia tem celular, então algumas coisas seriam diferentes. Mas o próprio Kurosawa, que é o diretor japonês clássico, né, fez isso, né, levando uma peça de Shakespeare, que é Macbeth, pro Japão feudal. Então olha só, intertextualidade é um bagulho muito louco e é um baita recurso para você utilizar. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, dá uma curtida aqui embaixo, inscreva-se no canal, manda esse vídeo para mais alguém, fala do canal para mais alguém, para o canal poder continuar crescendo. Me sigam nas redes sociais que estão aparecendo aí na tela, acessem meu site e é isso aí. Até o próximo vídeo. Valeu!